Bom, mas e continuando, então, por que os protestantes não batizam crianças? Bora, porque eles são protestantes, ó. Está respondido. Eles estão protestando, né? Essa aqui é a verdade. Então, os protestantes, eles desconhecem essas passagens bíblicas, né? Ou fazem de conta que desconhecem, né? É uma ignorância o pior não desonesta, é isso. Né? Exatamente. O pior é que eles dizem que a Igreja Católica peca ao batizar crianças. Que absurdo, Por quê? Né? Porque os bebês não teriam consciência dos seus pecados. E daí eles não teriam condições de se arrependerem dos seus atos. Por isso é que eles batizam somente adulto. Os protestantes, qual que é o problema, né? Além deles serem protestantes, o problema já está aí, né? Além de serem hereges. Além de serem protestantes, eles se baseiam nas palavras contidas do Evangelho de Lucas. Lucas tem uma parte que ele comenta, que ele registra dessa forma, que ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Mas ele quem? São João Batista. Ah, tá. Não estamos falando de Jesus. Exato. Estamos falando de João Batista. Então são dois batismos diferentes. Exatamente. Tá? O batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Não era um batismo que o tornava a pessoa filha de Deus, que é o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que, aliás, Jesus pessoalmente não batizou ninguém, até onde se sabe, né? Mas mandou que fosse batizado, né? Então, João Batista, ele batizava aqueles que vinham ao seu encontro, mas o batismo não era regenerador. Isso tem que ficar essa palavra na sua cabeça. Regenerador, certo? Já que sua mensagem tinha somente caráter messiânico, ou seja, preparar para a vinda do Cristo. O batismo de João era provisório e diferente daquele que o Mestre Jesus, nosso Senhor, futuramente viria a instituir. E logo, São João anunciaria o batismo definitivo que viria através do próprio Jesus, né? Aquela passagem lá mesmo em Lucas, né? Ainda continuando, já que eles gostam de Lucas, vamos continuar em Lucas, quando João responde: eu vos batizo com água, mas chegará alguém mais forte do que eu. Eu não sou digno nem sequer de desamarrar a correia das suas sandálias, né? Ele é quem vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Tá? Então, claro, a água é matéria do sacramento do batismo. Tem que ter água. Não pode batizar com vinagre, não pode batizar com suco de limão, com Coca-Cola. Tem que ser com água, né? Mas o que o sacramento vai ter na sua graça eficaz não é água, é o Espírito Santo. E isso João Batista não fazia. Né? Isso quem veio fazer foi nosso Senhor Jesus Cristo, né, Carol? Exato. E o Cristo não tinha pecados, né? Lógico. Jesus nunca pecou, não tinha pecados. Então, ele não precisava se arrepender, certo? Certo. E ele também não necessitaria receber o batismo de conversão. Lógico. Que João Batista administrava, né, ali. E nem se fosse o batismo cristão, ele não precisava ser batizado para ser incorporado a Cristo, sem ser o próprio Cristo. Pois é. Né? Mas ele, ao entrar nas águas do Rio Jordão, isso é muito interessante, né? Jesus, ele vai dar essa força, né, santificadora para toda a água. Então, é isso que Jesus, aceitando, né, se submetendo ali ao batismo, Cristo está ali, né, elevando o batismo a essa regeneração, né? De uma forma assim, com essa que a gente é uma fé católica, né? Nós acreditamos isso, que a água que seria utilizada no batismo hoje, né, no sacramento hoje, foi purificada, foi santificada por Jesus Senhor, quando ele foi batizado. Até mal comparando, mas assim, a mesma coisa em relação ao sacramento do matrimônio, né? Casamentos já existiam, mas Jesus elevou o casamento à dignidade de sacramento. Batismo já existia, mas aí Jesus entra na água e eleva o batismo à dignidade de sacramento, né? Isso aí. Os protestantes também falam muitas vezes assim sobre a questão do batismo contra a criança, né? Contra a criança, não, a favor da criança, né? Nós batizamos a favor dela, nós somos contra as crianças. Os protestantes falam contra o batismo. Tá, muito bem. Eu falei. Você bolou tudo a frase ali. Não. Tá bom. Só deixar assim.
Uma Então, coisa que os protestantes falam contra o batismo de crianças. Isso. Contra o Todo mundo entendeu, né? Beleza. Se você não entendeu, bota aí no chat que a gente repete aqui. Os protestantes, né, falam contra o batismo. Lá em Marcos diz assim, no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, os protestantes falam o quê? Que as crianças não têm condições de crer, né? Que isso cabe só aos adultos, certo? E aí, quem não crer será condenado, né? Então, daí fica, se a primeira parte do versículo mostrasse, né, o batismo dos adultos, aí automaticamente a segunda parte já condenaria todas as crianças ao inferno, imagina, né? Exatamente, né? E você tem um bebezinho. Como é que você pode dizer que o bebezinho não crê? Você olha para ele e diz assim, você crê ou não crê? Ele vai... Você não sabe se ele crê ou não crê. Então você é o pai, você crê no lugar dele, né? Você é o padrinho, você crê no lugar dele, né? Então não tem essa de dizer que a criança, ela não crê. Eles já vão para o pressuposto que ela não crê. Mas você não sabe se ela crê ou não crê, né? Tá? Então isso aí já começa errado por aí, tá? Enfim, né? O batismo realizado na Santa Igreja Católica está fundamentado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? É o batismo através do Espírito Santo, não é apenas um batismo nas águas. Os batismos que acontecem nas comunidades eclesiais oriundas da Reforma Protestante estão fundamentados na pessoa de João Batista. Grande João Batista, grande santo. Ninguém está diminuindo João Batista, mas não é a mesma coisa, né? Era apenas um batismo de arrependimento. Ah, sabe aquela musiquinha que tinha lá nos anos 90? Eu era um bêbado, vivia drogado, hoje estou curado, aceitei Jesus, né? Na casa do Senhor não existe Satanás, show Satanás. Aceitou Jesus, aí é um batismo de arrependimento apenas. Por isso que depois eles caem, voltam para o vício, voltam para a droga, voltam para vagabundagem, voltam para ser ladrão, voltam para a cadeia, passam um tempo, procuram outra igrejinha dessa. Ah, me arrependi de novo, vai lá e batiza de novo, né? É como se cada vez que eles se arrependessem dos seus pecados, necessitasse de um novo batismo, porque é apenas um batismo de arrependimento. Agora, ao batizar uma criança, como a Igreja Católica batiza no fogo do Espírito Santo, e não apenas por arrependimento, como a criança não poderia se arrepender, né? Então, aí está a grande diferença.